Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre X-Men, a saga da Fênix Negra. E quero trazer aqui alguns aspectos que eu acho que são muito interessantes para os leitores, seja você um leitor de quadrinho, de literatura. Acho que é uma história muito interessante de ser lida para qualquer pessoa, tá? E também quero apresentar aqui alguns pontos muito interessantes para escritores também. Você que gosta de contar suas histórias, que quer também publicar seu livro ou seu quadrinho, ou filme, jogo, você quer contar a sua história, não importa através de qual mídia, tem alguns pontos muito interessantes que você tem a aprender com a saga da Fênix Negra dos X-Men. E são basicamente 3 pontos muito interessantes e um ponto problemático, não só nesse quadrinho, tá? Mas que eu vou falar no final de tudo. Então, confere até o final desse conteúdo. Se você gostar do que apresentar aqui, ativa o sininho e se inscreve. Se inscreve, ativa o sininho, na verdade, né? Comenta também se você gosta dessa saga, qual a sua história favorita dos X-Men também. Dá o like. E se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilha também na rede social. Então, o primeiro ponto que eu achei bem interessante dessa história aqui é como que ela traz de volta antigos heróis dos X-Men. Em 2 partes em específico, em que o Anjo, que é o membro fundador dos X-Men, aparece em um momento e participa assim, de alguma forma da história. E também, mais para depois da metade da história, como o Fera também aparece. O Fera e o Anjo, eles foram membros fundadores, eles não estão mais na equipe dos X-Men nesse momento, mas essa história traz eles de volta para a narrativa. Então, se você tem uma história recorrente, é interessante ter esse diálogo dos heróis atuais, né, do elenco atual, né? Talvez essa história não seja sobre heróis, mas qualquer série, qualquer história faz isso. A gente vê isso acontecendo na televisão, nos filmes, em toda parte, independente do gênero. Enfim, então a saga da Fênix Negra faz um diálogo interessante entre os personagens atuais, né? Aqui na capa tem alguns deles, que são, no caso, aqui na capa é o Noturno, a Tempestade, o Colosso e o Wolverine, que eles são tipo membros novos dos X-Men, eles são uma segunda geração dos X-Men, para quem é fã nos tempos de hoje acaba esquecendo, né, quem veio primeiro, quem veio depois, mas eles foram uma formação que veio depois de um tempo, sabe, e que não é a mesma formação original, que no caso incluía quem eu citei, o Fera e o Anjo, e também o Homem-Gelo. O Homem-Gelo, que ele não está aqui. E o Ciclope e a Jean Grey, que estão aqui, né, no caso. Blá, blá. Gostei muito como que essa história trouxe de volta alguns heróis antigos. Acho que uma história a longo prazo, uma história que já está sendo contada já há bastante tempo, pode e deve usar isso ao seu favor. Seja na saga de livros tipo Game of Thrones, que também faz isso, de trazer alguns heróis antigos e novos e intercalar eles, né, e relacionar com eles também, sabe? Seja série de jogos, etc. Você entendeu? O segundo ponto é como essa história também apresenta novos personagens. Então tem aquela equipe atual, tem alguns antigos e tem também alguns novos. Em especial, tem a Cristal, que ela não aparece muito ao longo da história. Tem a Lince Negra, que virou uma membra importante dos X-Men. Ela foi introduzida nessa história aqui. E também o Clube do Fogo do Inferno, em especial a Emma Frost. A Emma Frost que depois veio, ela tem assim, às vezes ela é vilã, às vezes ela é heroína, ela já foi parte já dos X-Men, inclusive, ela veio a casar com o Ciclope depois de um tempo, sabe? Mas ela foi introduzida nessa história aqui. Então, essa história, essa saga aqui, também tem um trabalho interessante de trazer novos personagens para a narrativa. Então, eu acho bacana. Enquanto eu li essa história, eu percebi isso, e você também como leitor e como escritor, também acredito que vai ser bem interessante você prestar atenção em como que cada um dos personagens são apresentados na narrativa. Como que a Cristal é apresentada, a Lince Negra é apresentada e a Emma Frost é apresentada ao longo da história. Tanto para você conhecer um pouco da origem dessas personagens, como também para você pensar em como que você pode apresentar novos personagens na sua história. O
terceiro ponto é também a questão da transformação do personagem. Em especial a Fênix, que na verdade é a Jean Grey, que se tornou a Fênix e agora vem a se tornar a Fênix Negra. Então há um trabalho de transformação do personagem, no caso da personagem, que é muito interessante. Às vezes as histórias precisam disso. Os heróis têm que se transformar. Sabe? Por exemplo, o Tyrion Lannister do Game of Thrones, na série nem tanto, mas no livro, né, quando ele tem aquela cicatriz, ele perde o nariz dele. Então assim, ele fica brutalmente deformado. Isso marca uma transformação do personagem. O Jon Snow é um também que se transforma ao longo do tempo. A Daenerys também passa por transformações ao longo do tempo. Então, é recorrente que heróis, personagens, têm que se transformar com o passar do tempo. No caso aqui, a grande mudança está na Fênix, que ela era uma heroína e começa a ter aspectos vilanescos nela. E o embate final é justamente levantando essa questão, sabe? Se ela é uma heroína, se ela é uma vilã, né? Quem que ela é e qual que é o lugar dela no universo, sabe? E até que ponto também ela é apenas humana, apenas mutante, ou que ponto ela é mais do que uma mutante, mais do que uma humana, sabe? Então a Fênix, ela literalmente transcende nessa história e de uma forma bem interessante, bem impactante. Não é à toa que isso aqui é uma história que é tão popular, né, para os X-Men. Então esses são os 3 pontos positivos. Vou falar agora o ponto negativo dessa história. Mas, resumindo, os pontos positivos que eu vi aqui são que... os pontos positivos são o retorno de alguns heróis antigos, a apresentação de heróis e vilões novos e transformação também de uma heroína que estava na equipe desde a fundação dela, sabe? Que é a Jean Grey, que virou a Fênix, que virou a Fênix Negra. São 3 pontos que toda história a longo prazo precisa ter. É o diálogo entre o elenco atual e o antigo, a renovação de elenco através de novos personagens e também a renovação de elenco através da transformação de personagens. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, eu acho que é problemático hoje em dia. Essa história aqui é bem antiga, acho que aqui é anos 90 que é essa história, até antes, anos 80 essa história aqui, na verdade. Eu não lembro quando ela foi publicada. Depois eu vejo isso aqui. Mas uma coisa que eu acho que é muito problemática, que eu não culpo essa saga aqui por isso, mas eu culpo as sagas que vieram depois por causa disso, é a questão da como que há uma relação entre figuras femininas ascendendo ao poder e perdendo o controle desse poder. Enquanto que quando são heróis, quando são homens querendo poder, é muito mais debatido o bom uso ou o mau uso do poder, sabe? O uso tirânico do poder, né? O próprio Professor X e Magneto, eles ambos são poderosos, ambos são líderes, né? Mas ambos lideram de formas muito diferentes. Ambos usam o poder de forma diferente. Eles são muito poderosos, são extremamente poderosos. Mas quando a Jean Grey ascende em nível de poder até acima deles, ela perde o controle, sabe? E isso acontece o tempo todo. Também aconteceu com a Feiticeira Escarlate, né? Eu estava pesquisando uma história da Feiticeira Escarlate. Eu queria uma história em que ela fosse heroína, que ela fosse protagonista, mas a grande história da Feiticeira Escarlate é quando ela perde o controle dos poderes dela, e isso causa uma crise cósmica no universo Marvel, sabe? E a mesma coisa foi a Jean Grey. Quando ela ascendeu o poder, ela perdeu o controle desse poder e ela botou todo o universo em xeque por causa disso, sabe? Então, é interessante essa ideia do poder descontrolado, é uma temática interessante, é bacana ver como que heróis podem se tornar vilões também, sabe? Dependendo do ponto de vista, né? Dependendo de como que são desenvolvidos. Mas eu acho, hoje em dia, já problemático e delimitante demais trazer sempre essa mesma abordagem de que há uma mulher e ela fica poderosa demais e ela perde o controle do poder dela e ela vira uma ameaça a ser detida.
Isso, a Fênix Negra, a história Fênix Negra é basicamente essa é a sinopse da história, né? Aconteceu a mesma coisa depois com a Feiticeira Escarlate, sabe? Aí, por exemplo, já por outro lado, na saga dos X-Men contra os Vingadores, que traz de volta a Força Fênix, né? Mas no caso é um confronto entre os X-Men e entre os Vingadores, já é uma questão do Ciclope liderando os X-Men e do Capitão América liderando os Vingadores. E a questão é, como que cada um deles quer usar o poder? Percebe isso? Sabe? E é a mesma força cósmica, é a Força Fênix de volta. Tem essa questão, a Força Fênix pode ser usada a nosso favor, ela pode ser controlada, sabe? Mas acaba que a abordagem da história é muito mais no Ciclope e no Capitão América, cada um deles querendo usar o poder de forma diferente, querendo lidar com o poder de forma diferente, né? Nem usar, mas como que cada um deles quer lidar com esse poder, né? Mas acaba ficando o destaque, né? O holofote não é as consequências do excesso de poder, como foi essa saga, como foi depois com a Feiticeira Escarlate, não tinha Força Fênix na história dela, mas eu acho, sinceramente, abordagens muito parecidas, que eu acho que são muito delimitantes. Então, quem quer contar uma história, por favor, pensa 20 vezes antes de botar uma heroína que fica muito poderosa e perde o controle do poder dela, porque isso já foi feito, e isso traz consigo muitos problemas para a narrativa, ainda mais nos dias de hoje. Eu não recomendo, tá bom? Então são esses 4 pontos que eu queria apresentar. Comenta aqui embaixo se você já leu esse quadrinho, se você gostou dele ou não gostou, qual que é a sua saga favorita dos X-Men. E também não se esquece de dar o like, se inscrever, ativar o sininho e também compartilhar na rede social. Até amanhã.